Estamos nós aqui mais uma vez com um convidado especialíssimo, como eu já anunciei na semana passada. E hoje eu tive a companhia maravilhosa, a noite da insônia. A insônia, apesar de nos causar assim, um desagrado, né? Porque vira para a direita, vira para a esquerda, vai tomar uma aguinha, vai no banheiro, e aquilo ali parece que passaram 2 horas, tu vai olhar, passou só meia hora. Mas ela também nos brinda com uma oportunidade de meditar, de pensar, de colocar algumas coisas em dia, de fazer algumas avaliações. E pensando justamente na pauta de hoje, no tema que vamos abordar, eu fiquei comparando, imaginando das grandes lutas que nós, como um povo brasileiro, enquanto sociedade, e as lutas de várias categorias, não só na área profissional, como é o nosso tema de hoje, mas também na área religiosa, na área de esportes, quanto muitas vezes a gente batalha, luta, sua mesmo, para conquistar alguma coisa. Conquistar um direito, conquistar a respeitabilidade, conquistar um espaço, um lugar ao sol, né? E até mesmo para que a gente tenha garantias e segurança de estar bem assessorado pelas leis, né? Juridicamente, enfim. E aí nós fomos há praticamente 2 meses, mais precisamente 17 de junho, surpreendidos, eu acredito que a grande maioria, porque eu fiquei realmente surpresa com a decisão do STF sobre o diploma de jornalismo. Uma conquista e que hoje foi simplesmente, agora está só de enfeite na parede. Mas é sobre esse assunto, como é que chegamos aqui, desde quando, quer dizer, quando essa luta começou, pelo que a gente já conversou aqui, foi bem mais antiga, como chegamos nesse ponto, o que fazer daqui para frente? Porque a gente já sabe que existe um movimento de defesa por o reconhecimento do diploma de jornalismo. Então a gente vai conversar sobre isso com um querido amigo, um profissional excelente, porque eu tenho grande admiração, uma pessoa porque eu tenho imenso carinho. Logo após esse intervalo, uma mensagem muito bonita que o Wagner vai colocar pra gente. E eu volto logo em seguida para conversar com o jornalista e professor Carlos Cogói, editor de cultura do Diário da Manhã. Volto já já. Apresento a vocês, quem não conhece, Carlos Cogói, jornalista, editor de cultura do Diário da Manhã. Muito obrigada mais uma vez, sabe que é uma alegria te ter aqui. E a gente vem hoje, então, abordando esse tema que, na verdade, tem se tornado uma polêmica, né? Bem, boa noite, Lu, equipe da TV Comunitária. Para mim uma alegria retornar, né, ao estúdio, em especial ao programa, e prestava atenção ali na abertura, naquela menção às energias, às vibrações, e o tema de hoje tem a ver com isso, porque há uma necessidade muito grande de boas vibrações, energias e, além disso, muita mobilização, luta e questionamentos, né? Ou seja, essa notícia de junho, tu falaste, onde o Supremo Tribunal Federal, né, derrubou a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para o exercício profissional, né, essa formação na área de comunicação social. Então, acho que é válido também expressar essa gratidão ao espaço da TV Comunitária, porque, curiosamente, embora a imprensa, a comunicação, o jornalismo, né, tenha esse viés de comprometimento com a informação, esses bastidores do perfil profissional, das dificuldades, das limitações, das inúmeras questões que comprometem, né, a dignidade, né, do jornalista como um trabalhador, né, raramente conseguem algum espaço, alguma divulgação, uma brecha na própria imprensa, né? E isso, vamos conversando, vai ser fácil de entender o porquê dessas dificuldades. Eu acho interessante para que a gente possa compreender, porque até para mim foi muito surpreendente essa decisão, eu acredito que para muitas pessoas também, a gente começar falando de como esse movimento começou, quer dizer, como é que a gente chegou aqui, chegou a esse ponto de ir à votação e realmente essa decisão ser contrária aos interesses do jornalista. Bem, então, para quem talvez não tenha acompanhado, né, muito atentamente a esse desdobramento, embora tenha, no momento ali em junho, né, repercutido bastante, a obrigatoriedade do diploma de jornalismo, né, ela vem sendo polemizada já
há bom tempo, né, envolve interesses, né, dos empresários, da comunicação, dessa meia dúzia de famílias que controlam os grandes veículos no país, agora também já algumas igrejas, enfim, há uma tendência, né, monopolista, certo? Onde o critério da relação trabalhista, né, quanto mais precarizada, só tende a beneficiar, né? Então, desde a questão salarial, os direitos, né, as conquistas de uma categoria, esse é um viés, né, dessa situação. Mas, rapidamente, assim, uma cronologia de alguns fatos, né, que levaram a esse episódio. Ele começou em 2001, na verdade, outubro de 2001, em São Paulo, com uma juíza federal, Carla Rister, que, através de uma liminar, né, desobrigou, né, o diploma para o exercício de jornalismo. Isso tramitou, chegou até o Supremo Tribunal Federal, e no momento em que, há um ano, o presidente, né, tem um perfil controvertido demais, que é o Gilmar Mendes, o ministro, e ele, como relator disso, né, deu um voto que determinou esse abalo na profissão. O voto dele é o mais discutido, né? Onde, pelo menos que eu tenho lido a respeito sobre algumas colocações, o voto dele, que foi bem longo, é um dos mais discutidos. Olha, o voto dele tem sido uma fonte de vários debates, né? E só o que menciona ali, ou que argumenta, certo? Já para um programa assim seria bem complicado, mas eu pretendo assim algumas questões chaves assim abordar, né? Mas então, para que o telespectador, a comunidade, enfim, quem não está tão ligado à área da comunicação e dificilmente às vezes tem acesso a essas informações, há alguns dados assim, alguns momentos que são fundamentais, né? Ou seja, já lá em 1918, no primeiro Congresso de Jornalistas, né, do país, houve uma manifestação pela formação, né, ou pela criação dos cursos de jornalismo. Isso, a primeira regulamentação profissional é de 1938. Foram 20 anos aí. Sim, 1947 foi criada a Casper Libero em São Paulo, a faculdade. Até hoje é uma referência em qualificação na formação profissional. 1962, ou seja, um pouco antes do golpe, né, militar, já houve uma definição legal, né, pela exigência do curso superior de jornalismo. Em 1969, o Decreto-Lei 972 ratificou essa necessidade. Bom, a juíza de São Paulo, em 2001, argumenta e sustenta, né, a sua decisão com base nesse decreto-lei do final ali da década de 60, 1969. Ora, isso vem agora no voto do Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, aparece de novo, e aí a gente pode, daqui a pouco, abordar melhor o porquê disso, né? Ou seja, vincular aquele período autoritário, né, de censura com o cerceamento à liberdade. Então, o que legalmente embasaria, né, a profissão estaria vinculado a esse período discricionário da história recente aí do país, né?